E aí, pessoal, olha lá, vamos para mais uma questão. Questão agora, ela exige um pouquinho mais de cuidado, tá legal? Vamos ler. Questão número 11, diz o seguinte: a racionalização dos denominadores consiste na obtenção de uma expressão com denominador racional, ou seja, né, faz parte do conjunto dos números racionais. Ou, em outras palavras, é um número que pode ser escrito como na forma de uma fração, tudo bem? Equivalente ao anterior, cujo denominador possuía um ou mais radicais. Assim, o valor da soma abaixo, né, que é essa soma que eu escrevi aí, tá bom? Então vamos lá fazer essa nossa questão aí. De início ela pode dar um certo medo e realmente essa é a intenção dela, é uma questão muito boa, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui o nosso pincel azul para poder ver uma coisa bem interessante. Eu vou escrever essa primeira parcela aqui da nossa soma. Eu vou escrever bem aqui embaixo. 1 sobre 1 mais raiz de 2. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é racionalizar esse termo. Tá? Inclusive, isso aí foi uma dica, né, entre aspas, que a questão deu para poder resolver essa questão. Porque se ele jogasse para você nu e cru assim, eu duvido que a pessoa teria expertise para poder racionalizar de primeira essa questão, tá bom? Então vamos lá fazer a racionalização aqui desse termo. Então, como a gente já sabe, racionalizar pelo conjugado dele. E aí, ó, aqui em cima vai ficar como 1 menos raiz de 2. E embaixo vai ficar o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, isso aqui vai ser igual a quê? 1 menos a raiz de 2 sobre menos 1. Que 1 menos a raiz de 2 sobre menos 1. Que se eu fizer o jogo de sinal ali, então vai ficar como? Olha só. Raiz de 2 menos 1. Tá legal? Muito bem. O que isso aqui pode nos ajudar a resolver essa questão? Olha lá. Eu fiz só a primeira parcela. Eu vou fazer a segunda parcela, a racionalização da segunda parcela, e nós vamos tentar enxergar aí um padrão, tudo bem? Um padrão de comportamento. Então a segunda parcela é 1 sobre raiz de 2 mais a raiz de 3. Legal? E aí se eu fizer a racionalização, então vai ficar a raiz de 2 menos a raiz de 3 dividido por raiz de 2 menos a raiz de 3. Então em cima vai ficar tal qual está, né? Raiz de 2 menos a raiz de 3. E embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. E aí, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar a raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre menos 1. Racionalizando, fazendo o jogo sinal, na verdade, vai ficar então a raiz de 3 menos a raiz de 2. Então, percebe o seguinte, que sempre quando eu racionalizar o termo, ó, sempre quando eu racionalizar esse termo aqui, como é que a configuração final dele vai ficar da seguinte forma. Vai ficar da seguinte forma, vou até escrever de verde aqui. E eu vou fazer o seguinte, esses dois carinhas aqui de baixo, eu vou chamar eles de A e B, tá bom? Então vamos lá. Então se eu tiver algo do tipo assim, 1 sobre a raiz de A mais a raiz de B, sendo B maior do que A, quando eu racionalizar o termo, isso aqui vai ser igual ao quê? Raiz de B menos a raiz de A sobre B menos A. Tá legal? Olha lá. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó?
Eu chamei esses dois termos aqui de baixo genericamente de A e B, tá bom? Imagina que esse cara aqui seja o A e esse cara aqui seja o B. E aí, a condição que eu vi é o seguinte, ó, o A, ele sempre é menor que o B, ou seja, B maior que A, né? Então, reescrevendo isso aqui de uma forma geral, vai ficar 1 sobre raiz de A mais raiz de B, com B maior que A. Quando eu racionalizar esse termo, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vai ter a raiz de B menos a raiz de A dividido por B menos A. Tá legal? Quer ver? Vamos fazer um teste? Ó, vamos ver aqui nossa primeira parcela aqui, ó. Então, 1 sobre, imagina que esse aqui é o A e esse aqui é o B. Como é que eu disse que iria ficar? Raiz de B menos a raiz de A. Olha aqui. Raiz de B menos a raiz de A dividido por B menos A. 2 menos 1 dá 1. Nosso outro termo aqui, ó. 1 sobre, imagina que esse cara é o A e esse cara é o B. Como é que eu disse que ia ficar? Raiz de B, raiz de 3, menos a raiz de A, raiz de 2, dividido por B menos A. 3 menos 2, 1. Por isso ficou desse jeito aqui. Então, todos esses meus termos aqui, eu posso reescrever da seguinte forma, olha só. Vamos trazer agora aqui para baixo. Eu posso reescrever assim, ó. Primeiramente, vamos reescrever normal, né? 1 mais raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2, mais a raiz de 3, mais 1 sobre a raiz de 3, mais a raiz de 4, e assim até 1 sobre a raiz de 15, mais a raiz de 16. Então, tudo isso aqui eu posso reescrever de uma outra forma. Veja bem, ó. Esse cara eu posso reescrever como? Raiz de 2 menos a raiz de 1, que é 1, certo? Esse cara aqui eu posso reescrever como? Raiz de 3 menos a raiz de 2. Esse cara aqui eu posso reescrever como? Raiz de 4 menos a raiz de 3. E assim vai indo até o 1 sobre raiz de 15 mais raiz de 16. Então, como é que eu vou reescrever isso aqui? Raiz de 16 mais a raiz de 15. Tá legal? E aí a gente percebe o seguinte, olha só. Sempre eu vou ter aqui termos que se cancelem, né? Ó, esse primeiro termo, essa minha primeira parcela aqui, depois de racionalizada, eu vou ter termos que vão cancelar com essa segunda parcela aqui, depois de racionalizada também, né? Que no caso aqui, ó, seria menos 2 com menos raiz de 2 com mais raiz de 2. Né? Então, vai ocorrer um cancelamento geral aqui, ó. Da mesma forma aqui. E aqui para frente também. Mas percebe o seguinte. 1 sobre raiz de 15 mais raiz de 16, eu não tenho nenhuma outra parcela para cá que seja maior que raiz de 16. Ou seja, eu sei que esse termo é o termo que vai sobrar. Porque o raiz de 15 aqui, ele vai cancelar com algum raiz de 15 que veio antes dele. Então, ele vai ser cancelado também. Então, aqui só para... É a mesma coisa com raiz de 4, tá bom? Então, o que vai me sobrar daqui? Vai me sobrar menos 1 mais a raiz de 16. Menos 1, raiz de 16 é 4, mais 4. Menos 1 mais 4 igual a 3. E menos 1 mais 4 igual a 3, então, é a nossa alternativa C. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Uma questão aí bem completa para a gente entender e imaginar como é que funciona, né? Aplicar tanto as propriedades da radiciação quanto uma lógica matemática aí, tá bom? Vamos seguir continuando resolvendo as questões. Valeu!